Graças e paz, amados, estamos iniciando mais um Instrução Cast e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância de nos aproximar de Deus, de sermos um ser humano próximo do seu Criador, né? Essa proximidade, porém nós vamos entender, né, que tem alguns passos que nós devemos dar para termos, né, esta presença de Deus em nossa vida, assim sermos próximos de Deus verdadeiramente. Eu quero compartilhar com vocês alguns passos que nós temos aprendido, estudado através desses anos de estudo da sabedoria bíblica, das instruções da sabedoria bíblica, para estar compartilhando aqui nesse Instrução Cast, o podcast que tem o objetivo de transformar a tua vida através das instruções bíblicas para você ter uma vida próxima do teu Criador e assim ter resultados positivos, né? O segredo de uma vida boa, perfeita e agradável é estando na presença de Deus, estando com a presença de Deus na tua vida, e é o que nós vamos entender um pouco neste Instrução Cast. Quero ler aqui como pano de fundo para para esse episódio aqui do Instrução Cast, o Salmo 73, a partir do versículo 23, vamos ler até o versículo 28, Salmo do salmista Asaf, um salmista muito conhecido, que nos ensina muita coisa. Aqui o Salmo 23, o Salmo, 73, versículo 23 diz assim: Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração para sempre. Os que te abandonam, sem dúvidas, perecerão. Tu destruirás todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Quero destacar aqui esta parte A do versículo 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Em outra tradução vai dizer: para mim, bom é se aproximar de Deus. Então, o salmista ele chega nesta conclusão, que é uma conclusão que quanto mais rápido você chegar nesta conclusão, melhor vai ser para a tua vida. Mais rápido você vai conquistar, alcançar e viver aquilo que Deus tem para a tua vida, né? O se aproximar de Deus. Não tem como ter uma vida agradável, boa, perfeita, né? Perfeita no sentido de uma vida direcionada por Deus, se não ser uma pessoa próxima de Deus. Nós temos que entender que ser próximo de Deus não é só estar no ambiente onde Deus está. Isso é muito bom. Porém, ser próximo de Deus é ter a presença de Deus dentro de você. Ter a presença de Deus na tua vida. Isso é ser próximo de Deus e é isso que nós queremos trabalhar aqui nesse podcast, nesse Instrução Cast. Eu vou ler aqui alguns versículos que revelam algo importante que temos que entender, para começarmos a se aproximar de Deus. Olha o que diz aqui 2 Timóteo 2, 12 e 13. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O que a Bíblia está dizendo aqui, revelando? Revelando um Deus recíproco, a não ser pela sua fidelidade, que não pode ser mudada, e independente do que aconteça, do que você faça, ele permanece fiel, porque isso é um padrão dele, é um atributo de Deus, a fidelidade dele é inabalável, porém, fora disso, ele é um Deus recíproco, Os que se perseveremos, reinaremos com ele, se negarmos, ele também nos negará. Tem outros textos aqui que vai nos afirmar isso. Por exemplo, aqui, Salmo 18, versículo 25 e 26, que diz assim: Com o benigno te mostrarás benigno, Deus recíproco, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Vamos mais uma concordância aqui bíblica. 2 Crônicas 15, 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharás. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ou seja, a Bíblia revela um Deus recíproco. Então, sabendo disso, que bom para mim é se aproximar de Deus, e que Deus é um Deus recíproco, então o que eu tenho que fazer? Dar passos em direção a Ele.
Passos que vão me aproximar de Deus. Não só me aproximar de Deus, mas fazer eu permanecer na tua presença, a presença dele permanecer na minha vida. Este é o objetivo deste Instrução Cast, fazer você entender isso e atualizar isso na tua vida, né? E para isso nós vamos dar 7 passos que nós separamos aqui, né? Que inclusive está no nosso livro, né? Que estamos aí para lançar, né? E, na verdade, 7 passos são o primeiro conteúdo que eu escrevi, porém agora ele está sendo publicado, né? Nós estamos fazendo a publicação dele devido a uma série de aulas que nós demos e formou este livro, que é o Instruído na Verdade, Uma Vida com Deus, né? Em breve nós vamos estar falando melhor deles, né? Já fizemos uma edição especial, porém vai vir a edição titular, né? Para ficar aí à venda e disponível, né? Para os irmãos. Mas aqui são 7 passos importantes. Primeiro passo, olha o que diz Hebreus 8:6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior aos deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Primeiro ponto é fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Ele é o mediador, ele é o caminho. O único caminho verdadeiro que vai te conduzir até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o verdadeiro caminho que leva para a vida, uma vida com Deus. Uma vida que transcende deste curto tempo que estamos passando aqui para a eternidade. Porém, para eu ter uma aliança com Deus, eu tenho que dar alguns passos importantes. Eu anotei aqui pelo menos alguns, né? Não todos, mas alguns importantes. Por exemplo, Deus no controle. Quando você faz uma aliança com Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que agora não é mais você que está no controle da tua vida, mas Deus está no controle da tua vida. Agora é Deus no controle, né? É muito importante entender isso. Você tem que abrir mão da sua vontade, do teu querer, se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus, porque é Ele que está no controle da tua vida agora. Então, primeiro ponto para uma aliança é Deus no controle, é você permitir Deus tomar conta de tudo integralmente, por inteiro, né? Deus no controle da minha vida. Segundo, sempre ouvir a voz de Deus. Agora eu não ouço mais outras vozes a não ser a voz de Deus, que é o único que tem direção para minha vida, que sabe qual é o meu futuro, sabe, por ele saber meu futuro, ele sabe o que é melhor para mim, então ele pode guiar meus passos. Então, na aliança, eu tenho que permitir Deus ficar no controle de tudo e sempre ouvir a voz de Deus. Terceiro, amar a repreensão. Uma pessoa que tem uma aliança com Deus, ela ama a repreensão porque ela sabe que Deus ele repreende aquele que ele ama. Ela sabe que a repreensão de Deus vai conduzir ela a um estágio melhor, a um degrau maior, a uma vida mais saudável, né? Vai corrigir ela daquilo que verdadeiramente ela precisa ser corrigido e vai ensinar ela. A repreensão de Deus, ela não só repreende, como ela também ensina o caminho que você deve ir. Então, quem tem uma aliança com Deus ama a repreensão de Deus na vida dela. E mais um ponto, que o último desse passo aliança é não ter transgressão na minha vida. Tudo aquilo que transgride a vontade de Deus não pode mais existir na minha vida, para que a aliança permaneça, né, intacta, para que a aliança não venha a ser quebrada. Eu tenho que viver, né, estas coisas. Deus no controle, sempre ouvir a voz de Deus, amar a repreensão e não ter transgressão na minha vida. Segundo passo, amor ao próximo. Olha o que diz 1 João 4, 7, 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o amor ao próximo, quem é próximo de Deus ama ao próximo. Não tem como você ser próximo de Deus, falar que conhece Deus, que é próximo de Deus, se você não tiver amor ao próximo. Porque amor ao próximo é a essência do Evangelho de Cristo. A essência do Evangelho de Cristo é amar ao próximo. Jesus ele ensina isso, que, né, o primeiro mandamento, os dois únicos, né, que agloba todos os mandamentos, é amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a si mesmo. Então você tem que amar a si mesmo, amar o teu próximo. Assim você está mostrando que ama Deus. Assim você está mostrando que é uma pessoa próxima de Deus. E amar ao próximo envolve pelo menos algumas coisas importantes aqui que eu anotei. Primeiro, doação. Né? Você tem que estar disposto a se doar.
principalmente o teu tempo. Fazer doação do teu tempo para o teu próximo, que está precisando de um socorro, de uma ajuda, seja de qual for, se você pode ajudar, então você tem que ajudar, porque você ama ele, ama ele igual a você mesmo. E quando fala de amor ao próximo, está falando de todos os seres humanos que Deus te dá a oportunidade de estar perto de você. E outro ponto também importante, você tem que ser mensageiro de paz. Você não pode trazer notícias ruins, negativas, que vão botar essa pessoa para baixo. Não, pelo contrário, você é mensageiro de paz. Ainda que for uma mensagem que vai corrigir, ensinar, vai corrigir, ensinar, instruir essa pessoa, mas tudo com amor, tudo com o objetivo de levar paz para essa pessoa, levar refrigério, levar esperança, porque o mundo já está cheio de mensageiros de notícias negativas, mas você que é próximo de Deus, você carrega mensagem de paz, mensagem de esperança, mensagem de alegria, mensagem de gratidão, mensagem de vida eterna. Então você tem que ser um mensageiro de paz, porque você é uma pessoa próxima de Deus. E outro ponto importante é dividir as bênçãos, ou seja, tudo aquilo que Deus fizer na tua vida, você tem que fazer alcançar outras pessoas, transbordar as bênçãos de Deus na tua vida para que venham alcançar outras pessoas. Terceiro ponto fundamental, Mateus 7,11, diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pede. Mateus 7,11. Terceiro passo aqui, oração. Não tem como ser uma pessoa próxima de Deus se não tem uma vida de oração, porque a oração é o acesso, é para você falar com Deus, ouvir a Deus, fazer petição a Ele, agradecer a Ele, tudo isso é através da oração. E como eu falo de oração, sempre eu falo de 5 pilares importantes para a tua oração, 25 pontos importantes, que é crer, ter fé. Sem fé não tem como você orar. Ter constância, você tem que ser constante em tua oração. Orar em secreto é muito importante. Ter sabedoria nas palavras e alcançar o alinhamento, da tua vontade, daquilo que você está pedindo na tua oração, com a vontade de Deus. Isso vai te dar resposta e vai fazer a sua oração ser eficaz. Então já tivemos o primeiro passo, aliança com Deus. Segundo passo, amor ao próximo. Terceiro passo, oração. Quarto passo, graça e misericórdia. Olha o que diz Hebreus 4,16. Diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4,16. Então, 2 pontos importantes sobre graça e misericórdia. Primeiro, você tem que entender o que é a graça. O que é a graça? É o favor imerecido. O que é que a graça faz? A graça faz que nós recebemos aquilo que nós não merecíamos receber. E o que a misericórdia faz? A misericórdia faz nós não receber aquilo que nós merecemos receber. E tudo isso nós podemos ser alcançados por ela através do ato de Jesus na cruz. Jesus ele foi crucificado em nosso lugar para cumprir a questão de um Deus justo. Por causa dos nossos pecados, nós estávamos condenados à morte, morte eterna. Quando eu falo de morte, eu falo morte física, morte espiritual e morte eterna. Porém, Jesus na cruz, através do ato de misericórdia, ele pagou o preço ali para que nós não recebêssemos aquilo que nós merecíamos. Isso é a misericórdia. E na cruz também, ao ressuscitar, ele nos deu a graça, que é o favor imerecido, porque agora o pecado nos afastou da presença de Deus. Agora, através de Jesus, nós podemos nos aproximar novamente com Ele, diferentemente de outrora. Agora nós podemos se aproximar um relacionamento de pai para com filho. Isso só é possível através de Jesus, do ato de Jesus na cruz. Porém, tem algo importante aqui neste passo. Você tem que permitir que a graça e a misericórdia de Cristo te alcance, seja validada na tua vida. Circunstância pode dizer que você não merece, e realmente você não merece, mas é um favor imerecido. Então você precisa viver a misericórdia e a graça de Jesus na tua vida. Você precisa aceitar isso. Você não merecia, mas ele morreu na cruz no teu lugar, no meu lugar, para que a misericórdia e a graça nos alcançasse. Quinto ponto, crise.
né? Isaías 41:10, olha o que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, momentos de crise para uma pessoa próxima de Deus é diferente. A pessoa próxima de Deus se comporta diferente na crise. Como assim? Momentos de crise, normalmente, né, momentos de desertos, vale, vento e tempestade, faz a pessoa desistir, parar, retroceder, né, ficar preocupada, não saber, ficar sem direção. Porém, quem é próximo de Deus, ele tem uma direção. Primeira direção que ele tem, ele olha para o alto. Independente das circunstâncias, das adversidades, a visão dele está no Deus a qual ele serve. Ele permanece olhando para o alto, porque ele sabe que o Deus que ele serve é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer crise que venha aparecer na vida dele. Ele permanece olhando para o alto. Por isso, normalmente ele cresce em momento de crise. Por isso, vem vento, vem tempestade e ele permanece de pé, porque a visão dele permanece olhando para o alto, para aquele que ele é próximo, porque ele é próximo de Deus e ele conhece o seu Deus. Ele sabe que o teu Deus tem todo o poder, toda a autoridade e agindo ninguém pode impedir. Segundo, no momento de crise, quem é próximo de Deus permanece fiel. Ele entende que ainda que no pouco, né, porque crise traz escassez, traz, né, muito ambiente de pouco, de quase não ter nada, quase não ter recursos, porém ele entende que mesmo neste momento ele precisa ser fiel. Ele entende que o Deus que ele serve é um Deus especialista em transformar o pouco em muito. Então ele permanece olhando para o alto e permanece fiel no momento de crise. Sexto passo, penúltimo passo, vida abundante. Uma pessoa próxima de Deus, ela vive a vida abundante. Olha o que o texto diz, João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente, ou em abundância. Né? Olha o que o texto está dizendo aqui, que Jesus ele veio trazer uma vida abundante. E quando fala vida mesmo. Né? Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Né? A vida, está falando tirar a vida, porém Deus veio dar vida em abundância. Por que abundante? Porque além desse período curto, como eu falei, né, que nós temos aqui na Terra, ela transcende para a eternidade. É uma vida abundante. E vida abundante tem algumas características. Onde a pessoa próxima de Deus, a característica dela estar vivendo a vida abundante é porque ela segue alguns passos aqui importantes. Primeiro passo é regozijar sempre. É uma pessoa que sempre consegue encontrar alegria mesmo nos momentos difíceis. Mas como assim? Como eu posso me alegrar no momento de luto, no momento de perda, no momento que está tudo dando errado, de vento, de tempestade? É porque a minha esperança não está nos recursos humanos. A minha esperança não está no ambiente. A minha esperança está no Deus a qual eu sirvo, aquele que eu sou próximo. Por isso eu consigo regozijar, porque nele eu encontro paz, nele eu encontro esperança, nele eu encontro uma eternidade, porque ainda que aqui, né, as aflições daqui sejam muito grandes, não se compara com aquilo que ele já preparou para mim na eternidade. E por isso, amém, por isso eu posso regozijar sempre. Pelo Deus que eu sirvo. Não que eu não vou ficar triste, não, eu vou, mas eu vou encontrar refrigério, alegria no Deus a qual eu sirvo. Ele transforma aquilo que não é nada em alegria, assim como ele transformou a água, que não tem cheiro, não tem sabor, em vinho, que representa alegria. Assim ele faz na minha e na tua vida. Por isso eu posso regozijar sempre, porque eu sou uma pessoa próxima de Deus. E ela também, a pessoa próxima de Deus, ela é sempre agradecida. Ela é sempre grata a Deus por tudo. Ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Ela é grata às pessoas que faz algo por elas, ainda que sejam coisas mínimas, detalhes. Ela entende a importância de agradecer. Ela não está importando em valorizar somente as coisas ruins e ficar pensando somente nas coisas que dão errado, não. Ela usufrui das coisas boas, das coisas que Deus já tem concedido a ela e ela é grata por isso. Outro ponto. Retém sempre as coisas boas, como eu falei. Ela não valoriza as coisas ruins, ela valoriza as coisas boas. Ela retém para a vida dela as coisas boas que Deus tem feito por ela. Então nós temos que regozijar sempre, ser sempre agradecido e reter as coisas boas. 7 e último passo, o primordial, o passo que é alicerce para todos esses passos que nós falamos até aqui.
Olha o que diz Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só, sétimo passo é a obediência. E para falar desse passo eu quero usar dois contextos para fazer uma ilustração para mim e para a tua vida. O primeiro contexto é quando fala de Jonas, o profeta Jonas, que ele desobedece a Deus. Deus manda ele ir para a cidade de Nínive, porém ele não queria a salvação daquele povo, então ele desobedece a Deus. E o texto vai dizer que ao desobedecer a Deus, ele vai para uma embarcação para fugir da presença de Deus. Nós sabemos que não tem como fugir da presença de Deus, porque ele é onipresente, porém a desobediência te afasta da presença de Deus no mundo espiritual. E ele vai para esta embarcação. E esta embarcação ela é acometida por um naufrágio, um início de naufrágio, ventos, tempestade, o mar agitado começa a ir para destruir aquela embarcação, porque Jonas estava presente nela. Jonas aqui representa a desobediência. E se a desobediência não fosse retirada da navegação, todos iriam ser destruídos. Porém, tem um outro contexto bíblico, onde Paulo, por obedecer a Deus, e pregar a sua palavra, ele vai parar também numa embarcação como prisioneiro. E nessa embarcação também vem o vento, a tempestade, o mar também fica agitado, o naufrágio também inicia nesta embarcação. Porém, ao contrário do contexto de Jonas, se Paulo for retirado desta embarcação, todos vão morrer. Mas se ele permanecer, todos vão sobreviver. Paulo representa a obediência a Deus. Jonas, a desobediência. Você é o capitão do barco. O barco, a embarcação é a tua vida. E você tem que escolher. Ou retira a desobediência para sobreviver e não vir na destruição, e deixa permanecer a obediência para que, ainda que venha ventos e tempestade, porque isso vem para todos, você permaneça, venha sobreviver, ainda que use os destroços, para sobreviver, mas Deus vai te preservar se você manter a obediência na tua vida. O segredo para uma vida com Deus, próxima de Deus, podemos concluir neste ponto: obedecer. Então você quer ser uma pessoa próxima de Deus? Obedeça a Ele. Para finalizar, guarde esta frase no teu coração. Ventos e tempestade vêm para todos, mas aquele que decidiu levar a obediência nessa navegação da vida, conta com aquele que tem poder e autoridade para fazer cessar o vento e a tempestade. Então, atualize isso no teu coração. Este foi mais um Instrução Cast. Fez sentido para você? Pega o link e compartilhe com o máximo de pessoa que puder, para que essa pessoa também possa se aproximar do seu Criador, se aproximar de Deus e ter uma vida de resultados. Fique todos na graça e na paz de Jesus Cristo.